Olá pessoal, tudo bem com a WG? Vim para mais um vídeo para vocês. E pois é pessoal, hoje a gente vai analisar um caso que aconteceu em Brasília, né? E que sinceramente abala a confiança onde a gente mais deveria se sentir seguro, né? Pois é pessoal, a suspeita é exatamente essa. Chocante, né? Aqueles que deveriam cuidar são na verdade acusados de matar. Profissionais de saúde, né? Pessoas que a gente deposita a nossa vida, agora estão no centro de uma acusação de assassinato. Vamos mergulhar nesses detalhes, né, para entender melhor essa história. Tudo acontece no Hospital Anchieta, né? E o mais impressionante é que a suspeita começou ali dentro mesmo. A própria administração do hospital percebeu que alguma coisa estava muito errada ali, né? O número de mortes fora do comum, e foram eles que acionaram a polícia. A polícia batizou a investigação de Operação Anubis, né? Anubis, para quem não lembra, é um deus egípcio dos mortos, né? Aquele que guiava as almas. Um nome bem simbólico, né? Um caso que investiga bem essa passagem forçada, né? Da vida para a morte. Então, no centro dessa investigação, a gente tem um trio. 3 técnicos de enfermagem, né? Eram eles que estavam ali no dia a dia, cuidando diretamente dos pacientes que acabaram falecendo. O primeiro deles é Marcos Vinícius, né? Segundo a polícia, ele seria a peça central, o suposto líder, né? E também o executor dos crimes. Era ele que, de fato, aplicava as injeções que levaram às mortes, né? Depois temos a Marcela Camil, bem jovem, né? 22 anos, e ela estava no seu primeiro emprego, né? Então a acusação contra ela é de ter sido cúmplice ali. Então a polícia disse que ela dava cobertura para o Marcos, chegando até a ficar de vigia na porta enquanto tudo acontecia, né? E fechando o trio tá a Amanda Rodrigues, né? Ela era amiga de longa data do Marcos, e essa proximidade, essa amizade, né, acabou colocando ela também no centro de tudo, né, como a terceira suspeita de cumplicidade. Agora o que chama atenção, pessoal, são as versões, né, que não batem. O Marcos, ao ser confrontado com os vídeos, confessou. Já a Marcela admitiu que estava lá, mas disse que não fazia ideia do que ele estava injetando. E a Amanda negou tudo, disse que não tem nada a ver com a história. Ou seja, 3 acusados e 3 versões que não se encaixam, né? Mas para além da investigação, é fundamental a gente lembrar do custo humano disso tudo, né, pessoal? Estamos falando de vidas que foram interrompidas, de famílias que foram completamente devastadas, né? E até agora, pessoal, a polícia confirmou 3 vítimas, né? Miranilde Pereira da Silva, né? Miranilde, aposentada de 75 anos. João Clemente Pereira, servidor público de 63. E Marcos Raimundo Moreira, um rapaz de 33 anos, né? Carteiro, que deixou uma filha de 5 anos, né? E um ponto aqui é importantíssimo, pessoal. Nenhum deles estava em estado terminal. E a coisa aconteceu de uma forma assustadoramente rápida, né? Para se ter uma ideia, no dia 17 de novembro, a dona Miranilde teve a primeira parada cardíaca. E depois, outras, né? Ela não resistiu e, horas depois, no mesmo dia, o seu João Clemente, que estava no leito ao lado, também morreu. Então foi essa sequência que fez o alarme soar dentro do hospital, né? E qual foi a grande virada na investigação? As câmeras de segurança, né? Sim, as câmeras da própria UTI. Elas gravaram tudo, né? E foi isso que deu para a polícia a prova irrefutável de que eles precisavam, né, pessoal? E o que essas câmeras gravaram foi um passo a passo frio e bem calculado, né? Primeiro, o Marcos usava o computador de algum médico que estava alugado para criar uma receita falsa. Com isso, ele pegava um medicamento na farmácia da UTI, né? Depois ele injetava a substância na paciente e, para fechar, né, ele ainda participava da tentativa de reanimação, né? Como se não soubesse de nada ali. Então tem uma fala do delegado do caso que é de arrepiar, né? Ele conta que os vídeos mostram os 3 parados, olhando para o monitor da vítima, só assistindo os sinais vitais diminuírem até zerar, né? Uma frieza que chocou até os policiais mais experientes aí. E a crueldade, pessoal, parece que não tinha limites, né? A polícia descobriu um detalhe chocante no caso da Miranilde. Depois de várias tentativas de reanimação, o medicamento que ele estava utilizando acabou. E o que ele fez? Usou desinfetante hospitalar. Foram mais de 10 injeções na veia dela até o coração não aguentar, né? Então a gente já sabe como os crimes aconteceram, né, pessoal? As câmeras mostraram isso, mas fica a pergunta mais difícil, a mais perturbadora de todas, né? Por quê? Qual era a motivação por trás de tudo isso, né? Bom, o Marcos até tentou dar umas explicações, né? Primeiro disse que estava estressado, que o plantão tinha sido caótico, depois mudou a história e disse que queria aliviar o sofrimento. Só que a polícia não comprou nenhuma dessas versões, né? Primeiro porque, como a gente viu, ninguém ali era paciente terminal. E segundo, a crueldade dos atos não tem nada a ver com compaixão, né?
E essa é a grande questão. A polícia tem um como, mas ainda não tem o porquê, né? Essa é a peça que falta no quebra-cabeça. A esperança agora é que a análise dos celulares e computadores que foram apreendidos possam finalmente trazer alguma luz sobre a real motivação por trás dos crimes, né? E olha só, esse caso pode ser ainda maior do que a gente imagina, né? Porque além das 3 mortes que já foram confirmadas, outras 8 famílias procuraram a polícia com suspeitas. Por causa disso, a investigação se expandiu, né? Todas as mortes que aconteceram durante os plantões do trio, não só nesse hospital, mas em outros lugares onde eles trabalharam, estão sendo revisados. Bom, pra gente fechar, pessoal, vamos só recapitular os pontos chaves aqui desse caso, né? Que sem dúvida abala em muito a nossa confiança em todo o sistema de saúde, né? Então o que a gente tem até agora é o seguinte: 3 técnicos de enfermagem estão presos, né, acusados de matar pelo menos 3 pacientes dentro de uma UTI. A prova principal veio das câmeras de segurança, né, do próprio hospital. O motivo, né, pessoal, esse continua sendo um completo mistério, né? E a investigação segue a todo vapor para descobrir se existem outras vítimas aí. No fim das contas, esse caso deixa uma pergunta muito pesada no ar, né? Quando a linha que separa o cuidar e o matar é simplesmente apagada por quem deveria proteger, como é que a gente restaura essa confiança, né? É uma reflexão que vai muito além dos muros desse hospital. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e tchau, tchau.